Nossa história de hoje é uma história de mistério. O ser humano é naturalmente fascinado por mistérios, por tudo aquilo que não conhece diretamente. É algo um pouco introspectivo, algo que faz parte da natureza do homem desde o início dos tempos. Desde quando ele era aterrorizado, mas ao mesmo tempo também fascinado pelo escuro, que é o primeiro grande mistério. A luz que surge com o sol e depois, ao anoitecer, as trevas. Sempre se pergunta o que se esconde por trás disso. Pois bem, muitas situações, muitas associações, muitas instituições humanas, ao longo da história, deixaram atrás de si uma aura de mistério. Porque não é fácil, não são fáceis de conhecer. Porque nem sempre se consegue saber mais sobre elas. Porque às vezes essa aura de mistério gera polêmicas, ou pior ainda, dá margem a teorias da conspiração. Falamos no mês passado, graças também ao incentivo de um dos nossos seguidores do grupo Bilderberg. Hoje vamos falar da P2, das origens, porém, atenção, históricas da P2, porque sobre Lício Gelli, a quem já dedicamos um vídeo, já se sabe quase tudo. Dos vários acontecimentos em que a P2 esteve envolvida da metade dos anos 70 em diante, já se falou e se falou de novo. Mas muitas vezes não se compreende ou se prefere não falar das origens da P2. E pensa-se que a P2 tenha nascido diretamente como algo doente, como algo desviado, como algo podre, e destinada exclusivamente a desviar a democracia italiana do seu próprio caminho. Mas será que foi realmente assim? A P2 realmente nasceu assim? A P2 realmente nasceu com Lício Gelli, ou, segundo alguns, com outros personagens como, por exemplo, Andreotti ou Eugênio Cefis. Hoje vamos tentar entender mais sobre isso, adentrando-nos em um mundo de segredos e mistérios. Propaganda 2. Mas por que esse 2? O que significa propaganda 2? Por que depois da P2 passou-se para P3, P4? O grande Corrado Guzzanti, com um toque de absoluto gênio, com seu personagem do maçom encapuzado que fala napolitano, em certo momento fez uma Q-1, dizendo: o P não nos representa. O que vem depois do P? O Q? Bem, então vamos dizer Coco 1 é uma sátira afiada do Guzzanti, que eu sempre apreciei muito, aliás. Mas por que PP2 então? E existiu uma PP1 antes? Talvez estejamos fazendo um pouco de confusão. Então, vamos começar do início e entender o que havia antes da P2, se havia algo antes da P2. Então, vamos ver. Vamos começar pela P2. Havia simplesmente uma loja chamada Propaganda Maçônica. Foi uma loja maçônica, secreta, reservada. Uma loja criada dentro da primeira comunhão maçônica italiana, aquela do Grande Oriente da Itália, que ainda existe hoje e que foi fundada na segunda metade do século XIX, para personalidades de destaque. Agora, nós estamos acostumados com as facilidades do dia a dia, ou seja, com a facilidade de comunicação. Existe a internet, existem os smartphones, existem os computadores. No século XIX, eles não viam nada disso, nem mesmo o telefone existia na época. E não só isso, as viagens. Hoje é fácil reservar um trem de alta velocidade ou um voo, ir até a estação ou ao aeroporto e, em no máximo umas 2 horas, chegar ao destino. Na segunda metade do século XIX, em que as ferrovias ainda estavam em fase de desenvolvimento, e a alta velocidade nem se podia imaginar que pudesse existir, muito menos o avião. O avião que só chegaria depois, as comunicações e os transportes eram, não digo algo pioneiro, mas quase isso. Por esse motivo, após a unificação da Itália, com a tomada de Roma em 20 de setembro de 1870, também as várias instituições nacionais começaram a se concentrar na nova capital. Uma capital que havia se mudado da original Turim para Florença, suscitando, aliás, várias polêmicas na época por questões políticas, e não só, e posteriormente de Florença para Roma. E quando toda a máquina governamental se muda para Roma, ou seja, aqueles ministérios, as organizações, também as forças armadas, até mesmo a maçonaria do Risorgimento, que aliás havia dado uma grande contribuição para a unidade da Itália, acabou se encontrando justamente em Roma. A maçonaria italiana havia percorrido um caminho muito longo, iniciado no século XVIII, com as primeiras lojas, todas de origem inglesa. Depois, com a chegada dos franceses,
de Napoleão, foi criado o primeiro Grande Oriente, a primeira obediência, a primeira comunhão maçônica italiana. E, posteriormente, passada a fase da restauração, uma fase também dominada pela repressão, principalmente conduzida pelos austríacos e pelo papado, a maçonaria havia retornado com uma nova forma, com uma nova associação e com novas pessoas. Os maçons que haviam contribuído, com suas ideias, também com ações, para a unidade nacional. Acho que é bastante redundante lembrar os nomes dos maçons italianos que contribuíram para o Risorgimento, mas as listas podem ser encontradas em vários lugares, a começar por Giuseppe Garibaldi. Pois bem, como dizíamos, em 1870, Roma é conquistada pelo Estado italiano e se torna a capital. Inicia-se a fase da questão romana, mas esse é outro assunto. E o governo, os ministérios, as organizações governamentais, as forças armadas, se transferem para Roma, e junto com elas chega também a maçonaria. Não que a maçonaria já não existisse em Roma, mesmo escapando da polícia pontifícia. Os maçons já estavam presentes, porém, é a liderança maçônica que chega a Roma. Aqui surge o primeiro problema, pois, como dissemos, na segunda metade do século XIX, as telecomunicações ainda não existem, as infraestruturas, os meios de transporte são o que são. As viagens são muito longas. Então, os deputados, os senadores, os funcionários ministeriais, os atendentes, os altos oficiais, que trabalham nos ministérios, e não só, e que em suas casas, em suas residências, frequentavam lojas maçônicas, se veem diante de um grande problema. Hoje, imagine um funcionário ministerial que não tenha se mudado para Roma, que mesmo assim não sinta a necessidade de viver diariamente na capital, ainda pode voltar para casa. No passado, ao contrário de hoje, não era comum aproveitar diferentes meios de transporte no fim de semana após o trabalho. Por exemplo, maçons costumam se reunir pelo menos uma vez por mês, às vezes até mais. Mas como fazem os maçons que trabalham em Roma, no ministério, no escritório, para voltar para casa rapidamente, para participar de uma reunião maçônica e depois voltar? Na segunda metade do século XIX, é difícil, é quase impossível. Por esse motivo, em 1877, o Grande Oriente da Itália começa a pensar na criação de uma nova loja em Roma. Uma loja que nasce da intuição de um homem. Ele se chamava Giuseppe Mazzoni, originário de Prato, toscano, federalista, um mazziniano. Embora já houvesse rumores anteriores sobre uma suposta afiliação do próprio Mazzini, e ele estivesse destinado a se tornar, pouco antes da unificação nacional, em 7 de setembro de 1870, ou seja, 2 semanas antes de Porta Pia, o grão-mestre do Grande Oriente da Itália. É ele quem levanta o problema. Como organizar a atividade maçônica em Roma, dos funcionários ministeriais, dos ministros, dos subsecretários, dos generais, dos almirantes, de todas aquelas personalidades, além disso, públicas, e que, portanto, já não gostariam que sua filiação fosse escancarada para todo mundo, dentro da capital, sem obrigá-los a ir e voltar de suas residências ou de outros locais de trabalho por questões maçônicas. Mazzoni começa a elaborar uma lista, a lista, poderíamos dizer, dos VIP da maçonaria da época. E quem está nessa lista? Tem muitos. Há, como dissemos, ministros, subsecretários, também haverá alguns literatos. Pensem em Giosuè Carducci. Aos poucos, essa lista dá origem à ideia de uma nova loja. Uma loja coberta, ou seja, uma loja reservada, na qual não se pode entrar sem um convite específico, e que seja sempre dirigida pelo grão-mestre em exercício, que também exerce as funções de mestre venerável. Assim nasce a propaganda maçônica, um nome escolhido justamente da lista feita por Giuseppe Mazzoni. Uma lista que começa a incluir nomes bastante importantes. Já falamos de Carducci, mas também tem Agostino Bertani, tem Francesco Crispi, do campo do governo. Tem Menotti Garibaldi, tem Muscatello, tem Ernesto Natan, futuro prefeito de Roma e também futuro grão-mestre. Tem Aurélio Saffi, tem Giuseppe Zanardelli, o pioneiro da reforma escolar na Itália. São nomes de certo peso. A propaganda maçônica se torna, então, o carro-chefe da maçonaria italiana ligada ao Risorgimento.
É a loja onde se reúne a elite da própria maçonaria. A elite certamente não, no nível esotérico, mas a elite no nível prático, cotidiano, administrativo, estatal. É também uma loja de formação, porque dentro da propaganda maçônica crescem vários futuros grão-mestres. Ettore Ferrari, o autor do monumento a Giordano Bruno, que ainda hoje está em Campo dei Fiori. Já falamos de Ernesto Natan. E haverá também outro personagem que já mencionamos, Alberto Beneducci, o pai do Iri. São personalidades de importância, e quero dizer que dentro da propaganda maçônica dessa loja coberta, eles se reúnem, discutem e esotericamente crescem, amadurecem até se tornarem cargos reconhecidos dentro da maçonaria, uma imagem retirada. E isso, Tutto questo prosegue fino aos ânimos, nada de... al novembre del 1920. Obrigado. Quando uma lei, a Lei número 2029 de 26 de novembro de 1925, decidida por Mussolini, dissolve as lojas, ou melhor, as coloca fora da lei. A lei é criticada no parlamento por alguém que poderia ser tranquilamente definido como um dos vários inimigos da maçonaria, Gramsci, o deputado comunista que não tem simpatias maçônicas. Aliás, sempre viu na maçonaria, como ele mesmo diz, o partido transversal da burguesia italiana. A defende por um motivo. Ele diz que aquele gesto de Mussolini de querer banir a maçonaria é o primeiro ato de uma verdadeira ditadura. Porque, no fundo, a maçonaria também é um exemplo de pluralismo de ideias. Dentro das lojas maçônicas se encontram liberais, monarquistas, republicanos, personalidades de centro, de esquerda. Os comunistas não, preferem não entrar, mas os socialistas sim, há alguns. Isso mostra como a maçonaria é, como dizia justamente Gramsci, uma espécie de partido transversal. A proibição é a antessala da ditadura, e de fato, logo se veria. Pouco tempo depois, em resposta à lei de 26 de novembro de 1925, o grão-mestre do Grande Oriente da Itália, Domizio Torrigiani, que em breve será preso e enviado ao exílio interno, assina um decreto. O decreto de dissolução de todas as lojas que operam em território italiano. Na verdade, não é uma dissolução definitiva. Muitos maçons preferem se exilar e recriam no exterior um Grande Oriente no exílio. Outros, porém, permanecem na Itália e atuam clandestinamente. Eles se reúnem à noite, desafiam os espiões fascistas, desafiam a polícia, desafiam a possibilidade de serem presos e enviados ao exílio interno. A história da maçonaria italiana dos anos 30 em diante se entrelaçará com a dos antifascistas, que se oporão ao regime tanto no país quanto no exterior. Basta ver como muitos dos exilados, muitos dos antifascistas, eram afinal maçons. Alguns nomes: Irmãos Rosselli, Durati, Amendola, Guido Bergamo. Nomes de muito peso, que depois reencontraremos durante o período da resistência a alguns, enquanto outros serão mortos no exterior por assassinos fascistas. O período de guerra se encerra em 1945, com a libertação da Itália e com a reconstituição da maçonaria italiana, que passa por uma fase muito complexa. A maçonaria já havia se fraturado bem antes da Primeira Guerra Mundial, por meio de uma separação em 1908, que levou ao surgimento da atual Sereníssima Grande Loja da Itália. Dos antigos maçons aceitos e livres, os Alam. Essa fratura também se agravou durante o período fascista, porque Torrigiani foi mandado para o exílio interno, onde foi tão duramente espancado a ponto de perder a visão e morrer em liberdade. Seu colega da Grande Loja da Itália, Raul Palermi, não havia sido tocado, talvez porque tenha oferecido simbolicamente o título de grão-mestre honorário ao próprio Mussolini. Mas voltemos a 1945. O momento em que a maçonaria italiana, com dificuldade, tenta se reorganizar. Os maçons que sobreviveram ao conflito, que sobreviveram à guerra de libertação, que sobreviveram às perseguições, às deportações, tentam se reorganizar, se reencontrar, a colocar de pé as antigas lojas. Os documentos não são fáceis de recuperar. Muitos documentos se perderam para sempre. Mas quem consegue provar a existência de uma loja, pede para ser incluído em uma das duas obediências. Obediências que, ajudadas pelos americanos que desempenharam um papel central na luta de libertação,
Assumem uma nova forma, começando pela numeração. É exatamente assim. Até 1925, as lojas italianas tinham um nome, mas não um número distintivo. A partir de 1945, as instituições maçônicas italianas começaram a numerar suas próprias lojas. O número atribuído com base na antiguidade da própria loja e na conformação geográfica do país. Por isso, começa-se pelo Oeste, ou pelo Piemonte, que foi um pouco o berço da maçonaria italiana. A loja-mãe, a Ausônia, nasceu em Turim, e daí se prossegue. O número 2 é atribuído à loja Propaganda Maçônica, recém-recriada, mas vazia, não há ninguém. Ela é recriada, mas é uma caixa vazia, um recipiente ainda a ser preenchido. E pelo menos por uns 15, 20 anos, ela permanece assim, ou melhor, torna-se uma espécie de lugar provisório para os maçons em busca de colocação. Vou dar alguns exemplos. Dentro da Itália, há lugares onde algum maçom escreve de forma isolada. As secretarias de Roma, pedindo para retomar sua atividade, qualificando-se como maçom. Porém, acontece que no local de residência, e lembro a vocês, em 1945, a Itália está devastada. Nos anos seguintes, de qualquer forma, as infraestruturas ainda são difíceis de reconstruir. O avião ainda é algo para, não digo os ricos, mas quase isso. As ferrovias não são como as de hoje. Como eu dizia, é um pouco difícil viajar de maneira mais simples, mais rápida. Então, o que acontece? Alguns maçons que não encontram lugar no território, porque talvez tenham restado apenas 2 ou 3 em uma cidade. E não há o suficiente, um número suficiente para criar ou recriar uma loja maçônica. Esses maçons são inscritos na lista de espera da propaganda maçônica, que funciona como um estacionamento temporário, uma sala de triagem, à espera de completar a reorganização. Nos primeiros 15 a 20 anos, a propaganda maçônica, agora numerada com o número 2, então chamada informalmente de Propaganda 2 ou P2, faz apenas isso. É uma lista onde se inscrevem e removem nomes de tempos em tempos. Nada além disso. A atividade é nula. E vocês vão perguntar, o que há de errado nisso? Nada. Pensem em uma grande associação, como um sindicato ou partido político. Todas são associações não reconhecidas pela lei italiana, que não conseguindo criar uma determinada seção em uma determinada cidade, decide incluir os inscritos que não encontram uma seção à qual se vincular dentro de uma lista nacional. É exatamente isso que acontece com a P2 nesse período pós-guerra. Tudo muda, nós sabemos. Quando, no final dos anos 60, chega ele, Lício Gelli, o fabricante de colchões de Pistoia, como foi definido, porque por um certo período trabalhou na Permaflex como diretor comercial. Gelli é uma figura muito controversa. Gelli é uma figura controversa. Trabalhou na Espanha durante a Guerra Civil ao lado dos fascistas. Depois, foi apoiador dos próprios fascistas durante o regime fascista e durante a guerra. No final da guerra, ele se converteu à luta partigiana. Participou até mesmo de uma fuga espetacular da prisão de Willis Bertoli. Então, Gelli teria mudado tudo, porque teria convencido primeiro Giordano Gamberini e depois Lino Salvini a reorganizar a P2 como o carro-chefe da maçonaria italiana. Mais uma vez, colocando em seu interior personalidades de destaque, pessoas importantes, nomes de peso que, no entanto, precisavam de cobertura adequada, de mais discrição. Se o objetivo até poderia ser lícito, ou em certo sentido nobre, bem, o desdobramento foi completamente diferente. E vimos isso, uma vez obtido o mandato pleno, o que se poderia chamar de carta branca, ou, especificamente, as carteirinhas de filiação em branco. Gelli fez o que quis, transformou a propaganda maçônica, a velha propaganda maçônica, agora numerada com o número 2, passou a ser conhecida por todos, informalmente, como P2, tornando-se um instrumento pessoal, um instrumento no qual convergiam sem qualquer controle por parte de órgãos superiores. Muitos personagens que frequentemente nada tinham a ver com isso. As pesquisas filosóficas, morais ou esotéricas eram próprias dos maçons do Risorgimento, dos maçons que se inspiravam nas antigas tradições. A partir daquele momento, a P2 passou a ser algo diferente, algo doente, algo podre, algo que tentou mudar radicalmente este país. De maneira sorrateira,
algo que levou à criação de dossiês, à chantagem, a escândalos bancários, a mortes violentas. E tivemos confirmação disso há poucos meses, com uma sentença definitiva, até mesmo sobre o planejamento e o financiamento do massacre de Bolonha. Tinha se tornado uma outra P2 outra coisa, muito distante das intenções originais, muito distante das ideias de Giuseppe Mazzoni, das de Ettore Ferrari, de Ernesto Natan, de Crispi, de Carducci, de Costanzo, de Zanardelli e de Aurélio Saffi. Tudo muito diferente, tudo pior. E talvez seja justamente aí, daquele enésimo escândalo, uma vez descoberta a existência da P2, uma vez revelada a podridão que havia por trás. É justamente daí, talvez, que nasceu um novo começo na Itália, aquele em relação a toda a maçonaria. Mas, deixem-me dizer, tendo estudado o assunto, como se costuma dizer, não é correto generalizar. Não se pode definir todos os maçons como membros da P2. E também não se pode pensar que toda a maçonaria seja a P2. O problema é sempre o mesmo. Assim como toda a Igreja Católica não pode ser resumida pelos vários escândalos, por Marcincos ou pelos padres pedófilos ou pelo Wikileaks e Vatilix. Bem, nem toda a maçonaria pode ser resumida pela P2. Procuremos sempre manter as coisas bem distintas, procuremos sempre aprofundar, para realmente entender a história, para compreender onde houve pontos de virada, e para distinguir os trilhos, aqueles corretos, aqueles sobre os quais ainda hoje marcham os trens da humanidade e do progresso, dos trilhos mortos, trilhos que levaram apenas à negação do progresso, da própria humanidade. E, na verdade, há uma tentativa de voltar a períodos mais sombrios. Nunca devemos esquecer. A história é sempre um progresso contínuo do homem. Ou pelo menos, assim deveria ser. Mas se nos deparamos com situações ruins, obscuras e principalmente erradas, não devemos cometer o erro de jogar fora, citando outro provérbio: o bebê com a água do banho.